Boa noite, galera. Vamos dar continuidade então aqui ao nosso semestre, tá? A gente viu já muita coisa em relação aí aos mecanismos moleculares, tá? Responsáveis pela organização celular. Em cima disso a gente vai dar continuidade hoje estudando o papel das endomembranas e o que a gente chama de endereçamento de proteínas. Então a gente viu até agora, né? A célula é uma estrutura extremamente organizada, onde a gente tem cada componente sendo marcado, possuindo uma função estrutural específica e também regulada por essa célula. Tá? A gente viu os componentes da membrana, o que seria as formas de comunicação celular, o papel do citoesqueleto, tá? Avaliamos também o núcleo, o papel dos componentes moleculares do núcleo celular. E aí, em cima disso, a gente vai ver as outras estruturas que compõem uma célula eucarionte, tá? Então aqui essa imagenzinha, uma imagem representativa, mostrando uma organização interna de uma célula eucarionte. A célula eucarionte, ela é extremamente organizada, a gente viu isso, tá? Com vários exemplos em sala de aula e aqui também. Então a gente trabalha de um modo a dividir esse conhecimento, tudo bem? Então a gente viu o núcleo, a gente vai ver ainda uma aula sobre a produção energética, tá? Os lisossomos, os componentes do citoesqueleto, por fim. Partindo do núcleo, então, pessoal, há uma intensa atividade de síntese proteica. A gente tem a produção de RNA aqui, e esse RNA ele vai ser sintetizado ao longo de estruturas. E esse RNA ele vai produzir uma proteína, ou seja, a célula produz milhares e milhares de proteínas diariamente. Esse sistema é um chamado de sistema vacuolar. E essa proteína ela precisa ser direcionada de acordo com a sua função aqui dentro da célula. Então, a partir do momento que ela é formada, ela tem que ser direcionada para onde ela vai ser utilizada. Então, em cima desse raciocínio, a gente vai ver as estruturas que são responsáveis por essa organização, pela organização interna, tá, das funções celulares e pelo trânsito intracelular de proteínas. Essas proteínas, elas não estão ali aleatoriamente. Muitas têm funções estruturais, outras têm funções enzimáticas, então elas são marcadas e são direcionadas para locais específicos dentro da célula. Tá? Em cima disso, a gente chama todos esses componentes, tá, como um grande componente formando as endomembranas. Tá? E essas endomembranas, que são estruturas internas formadas por grandes complexos de membranas, proteínas, macromoléculas, tá? Elas formam esse sistema que a gente chama de sistema vacuolar. Além disso, a gente tem outras organelas que elas não pertencem a esse sistema vacuolar. Tá? Então, o que seria o sistema vacuolar? O sistema vacuolar é um sistema formado por túbulos, tá? E também por vesículas, e normalmente eles organizam o material que está sendo produzido pelo núcleo, tá? Até dar um destino final. No caso, quando a gente fala principalmente aí de proteínas. Tá? A gente tem então os componentes das endomembranas. A gente vai estudar então sobre o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, os lisossomos, os endossomos de um modo geral, os grânulos, tá? O vesículo de secreção e a carioteca. A gente já teve uma aula somente sobre isso. Então aqui a gente vai ver as organelas intracelulares pertencentes a esse sistema vacuolar. Aqui, só para a gente lembrar, o núcleo celular, a bimembrana que forma o núcleo, a lâmina ABC, tá? Formada pelo filamento intermediário, os poros nucleares, tá? E eu quero chamar a atenção para vocês dessa estrutura aqui na membrana externa do núcleo, tá? Onde a gente vai ver aqui esses pequenos pontinhos representando os ribossomos. Então, normalmente, a gente tem um núcleo e após o envoltório do núcleo, a gente tem um complexo de túbulos e endomembranas que formam uma estrutura que a gente chama de retículo endoplasmático
rugoso. A gente vai ver que o retículo ele pode ser dividido em retículo rugoso e não rugoso, tá? E a gente vai iniciar, então, esse estudo através do retículo endoplasmático rugoso. Então, o material genético está aqui dentro, ele produz informação, a gente viu que tem um transporte que leva e que tira informações aqui de dentro do núcleo celular, chamado transporte mediado, tá? Então, aqui o sistema de poros que vai controlar essas informações que estão entrando, que estão saindo da área de núcleo. Então, mais uma vez aqui o poro, a gente teve uma aulinha sobre isso, tá? Bem específica. E posteriormente à área de núcleo celular, nós temos adjacentes à área de núcleo uma espécie de túbulo, tá? Que formam cisternas, e essas cisternas elas são responsáveis em produzir, tá? Ou sintetizar boa parte dos componentes celulares. A gente pode dividir, pessoal, o retículo em retículo rugoso e retículo liso. O rugoso ele possui nas suas membranas os ribossomos associados. A gente vai ver que o ribossomo aqui tem um papel durante a síntese proteica. E aqui o retículo sem esse ribossomo associado, ele é o chamado retículo liso. E ele tem uma função importantíssima, principalmente no metabolismo de lipídios, tá? Na desintoxicação celular. A gente vai ver separadamente cada um componente desse. Tá? Então, na microscopia eletrônica, a gente consegue visualizar bem essas estruturas. Tá? Essas são formadas de lâminas achatadas, um sistema de cisternas, tá? Dispostas de forma paralela e associadas ou não aos ribossomos. Beleza, galerinha? Então, aqui algumas microscopias para a gente dar uma olhada, tá? A gente consegue observar aqui uma área de cisterna, mas sem aqueles grânulos, então a gente entende que isso aqui seria o retículo endoplasmático agranular, tá? Aqui a gente tem o corte representando as áreas onde a gente possui o sistema de Golgi, tá? Aqui as mitocôndrias, aqui a gente tem também mitocôndria, aqui a gente tem as cristas mitocondriais, e vocês podem reparar que aqui a gente tem esse sistema de cisternas, porém a gente tem esses vários pontinhos aqui, né, mais escuros nessa imagem. Essa região é uma região que representa o retículo endoplasmático rugoso. Então, na microscopia eletrônica, a gente consegue visualizar bem essa diferença. Aqui a gente visualiza o agranular e aqui a gente visualiza o rugoso. Os dois possuindo funções distintas, tá? E essas funções estão associadas com as suas características também moleculares das moléculas que estão associadas às suas estruturas. Tá? De um modo geral, pessoal, os ribossomos, que são as estruturas associadas aos retículos rugosos, eles estão associados à síntese proteica. Tá? Eles recebem a informação através de um RNA mensageiro e eles vão decodificar produzindo proteínas. De um modo geral, nós temos estruturas que formam sistemas para sintetizar proteínas fora do núcleo celular, tá? De maneira livre, são chamados de polirribossomos livres. E nós temos esses ribossomos associados às membranas do retículo. A gente vai ver que esses polirribossomos livres, eles produzem proteínas que vão ter funções mais ali no citossol, ou proteínas que vão ser direcionadas para o sistema não vacuolar, tá? Como cloroplastos, mitocôndrias, peroxomos, beleza? Então, esses polirribossomos livres, normalmente a proteína formada por ele vai se permanecer no citossol com alguma função ali no citossol, estrutural, enzimática, enfim. Ou vai ser direcionado para o sistema não vacuolar, beleza? E o sistema, o polirribossomo associado ao retículo, ele vai iniciar o que a gente chama de sistema vacuolar. E o sistema vacuolar, ele compreende, como a gente já viu, os retículos, tá? O complexo de Golgi, os lisossomos e toda maquinária responsável pelo transporte vesicular.
a gente vai avaliar e aprender o que seria esse transporte vesicular. Hoje esse transporte, ele tem uma visão sobre ele maior do que há alguns anos atrás, tá? Então a gente sabe que alguns processos fisiológicos, tá? Eles são regulados por esse transporte vesicular, então identificar essas vesículas seria muito importante para determinar alguns processos celulares.